Olá, queridos! O devocional de hoje tem como tema Quanto custa? O texto base é o Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Maria parou tudo para adorar, para contemplar, para aprender com o Mestre, para admirá-lo, para doar o seu tempo, para derramar sobre ele o que ela tinha de mais valoroso. Nós vimos na reflexão passada que Maria escolheu a boa parte e eu falei isso com mais detalhes. E nessa reflexão de hoje, eu queria continuar lendo o texto. Diz assim: Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos, o que haveria de traí-lo, disse: Por que este bálsamo não foi vendido por 300 denários, o dinheiro dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Como responsável pela bolsa de dinheiro, retirava do que nela se colocava. Então vemos dois personagens antagônicos. Maria doava e Judas roubava. E analisando na vida de Judas, eu fiquei pensando que às vezes nós, enquanto cristãos, talvez a gente pode achar que é um pouco pesado, né, essa comparação, mas Judas também andava com Jesus. Judas estava junto dele todos os dias, aprendendo de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, vendo os milagres, mas o coração de Judas não se converteu completamente e o seu bolso, né, o seu valor, o seu coração media as coisas pelo preço, que o coração dele não era totalmente convertido a Jesus, ele não era apaixonado por Jesus, ele não tinha entendido ainda quem ele era em Jesus, quem Jesus era e quem ele poderia ser, sua identidade de filho e adorador. Então, Maria entendeu isso. Então, naquela época era costume aplicar perfume no corpo do morto antes de levá-lo ao sepultamento nas rochas. Quando Jesus disse que Maria havia guardado para o sepultamento, ele estava declarando que ela antecipou o presente. Judas também antecipou a sua traição quando recebeu aquele valor para trair Jesus, para entregar Jesus. E o texto de Mateus 26, capítulo, versículos 14 e 15, fala que os principais sacerdotes avaliaram Jesus por 30 moedas de prata. Então eles pagaram esse valor. 30 moedas de prata, segundo alguns relatos, a prata era considerada o denário utilizado, o dinheiro romano da época. Isso sendo confirmado, o valor que foi dado, o preço que foi dado pela traição de Judas era a 10ª parte do que Maria havia derramado em Jesus, que havia ungido Jesus. Então Judas tinha um coração egoísta, ele não estava pensando nos pobres, ele estava pensando nele mesmo. E o valor que foi dado, aliás, o preço que foi dado para Jesus era apenas 30 moedas, sendo que Maria ela não se importou com o valor, com o preço daquele perfume, porque ela estava demonstrando o seu amor por Jesus. Então Maria deu o seu melhor, a sua adoração não tinha preço, mas valor. Então nós não podemos, não devemos medir ou dar um preço para a nossa adoração. Quando eu falei quanto custa, estava dizendo da nossa entrega, porque a forma que nós vivemos denuncia se estamos só querendo usufruir os benefícios do Evangelho, do que Jesus pode oferecer, ou se nós estamos doando o nosso melhor para quem é digno. Às vezes, na nossa rotina eclesiástica, no nosso ministério, nós só queremos cuidar de quem não dá trabalho, ou só queremos cuidar mesmo das pessoas que podem nos dar algum benefício, ou não temos o nosso bolso aberto para cooperar com a obra ou com missões, abençoar pessoas. Então, se o nosso coração estiver assim como o de Judas, ele está dividido com outros amores. Estamos traindo Jesus como Judas.
Isso pode custar a nossa vida, porque foi o que aconteceu com Judas. Ele não suportou o peso da culpa e tirou a própria vida. Então, hoje nós temos a oportunidade. Hoje é tempo de valorizar a presença do nosso amado. Dar valor a quem realmente tem valor. Eu queria encerrar essa palavra deixando uns versos, resumindo um pouco dessa história que é tão profunda. Maria, ela tinha um coração generoso. Judas era mesquinho e asqueroso. Maria tinha por Jesus muita gratidão. Judas era ingrato e reclamão. Maria entregava e Judas retirava. Maria encheu a casa com o perfume da adoração. Judas espalhou o mau cheiro e a murmuração. Que o Senhor possa falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Amém?